Olá, boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. São 18 horas e 5 minutos na capital federal do Brasil. E hoje, de fato, estou aqui diretamente de Brasília, fazendo essa participação na live hoje, como moderador da sessão, que nós temos o presidente do NPI, mas que estava falando aqui um pouco da reunião. A gente prefere chamar como nosso grande colega, né, de tanto tempo, o Júlio Moreira, que eu vou fazer uma apresentação formal daqui a pouco, né? E seguindo aqui os protocolos da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, eu vou fazer aqui, né, a nossa abertura, então, mais formal. Então, vamos lá, boa tarde a todos, uma vez mais. O Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil traz uma atividade do eixo temático Tecnologia Farmacêutica e Cosmética, que tem na coordenação acadêmica professora Silvia Stanisławski Gutierrez. Eu quero destacar que as atividades do programa educacional estão organizadas em 7 eixos. São eles análises clínicas toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, políticas públicas da saúde, tecnologia farmacêutica e cosmética, que é justamente o nosso eixo de hoje. As atividades acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, sempre das 18 às 19h30, horário de Brasília, e o calendário sempre é divulgado no site da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, cienciasfarmacêuticas.org.br. Sou Henry Suzuki, diretor social e acadêmico titular da cadeira número 2 da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e hoje estarei aqui na moderação dessa atividade, que é uma palestra de tema Análise da Proteção por PI no Brasil, na qual temos a honra de termos aqui o convidado, presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o Dr. Júlio César Castelo Branco Reis Moreira. Como já comentei, nosso colega Júlio César Castelo Branco, ou Júlio César Moreira, tão conhecido no nosso meio de propriedade intelectual e inovação. Diz aqui o nosso protocolo, que a gente faz uma leitura do mini currículo, sempre do nosso palestrante, do nosso convidado. Então, Júlio, embora, né, a gente esteja aqui num ambiente mais informal, eu vou fazer aqui uma leitura aqui de algumas palavras, né, para poder te apresentar para quem eventualmente ainda não conhece o Júlio César. O Júlio foi diretor de administração de 2018 até janeiro de 2023 e diretor de patentes do INPI por 7 anos, até 2018. Antes disso, atuou como assistente técnico da diretoria de patentes no período de 2008 a 2011. E aqui nós estamos falando aqui de uma jornada que se estende muito além já aqui de 12 anos e fora o tempo adicional ainda que o Júlio esteve ali no IPI e que foi chefe substituto na divisão de Química 1, de 2003 a 2007, aqui já estamos caindo para 20 anos, e é pesquisador em propriedade industrial, tendo atuado como examinador de patentes de 98 a 2007. Também é servidor público de carreira, possui doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2006. É mestre em Ciências e Engenharia de Petróleo pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 93, e possui especialização em Engenharia de Petróleo. Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia, em 1990, trabalhou de 93 a 98 como pesquisador na área de petróleo em depósitos orgânicos, equilíbrio de fases e modelagem termodinâmica com simulações físicas e matemáticas. Primeiro como pesquisador autônomo na Fundação de Desenvolvimento da Unicamp e, posteriormente, no Centro de Pesquisa da Petrobras, no Rio de Janeiro. Possui especialização em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas e gestão em pessoas, liderança e gestão participativa, gestão por objetivos e resultados. Com isso, a gente faz a nossa apresentação formal do nosso palestrante, Dr. Júlio César Castelo Branco, e a quem passo a palavra, Júlio, já aqui, para que você possa fazer aqui o uso da palavra. Normalmente, aqui na academia, Júlio, a gente tem uma dinâmica de termos ali entre 40 e 50 minutos de palestra, e hoje nós vamos até 19h30 para sobrar ali uma meia hora de interação ao final com todos os nossos participantes. Lembrando que nas dinâmicas aqui da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a gente sempre pede para que os participantes, se possível, já vão escrevendo perguntas, né, ou comentários aqui no nosso chat,
para que a gente possa ajudar o fluxo das nossas apresentações. Bom, sem mais delongas, conosco, Júlio César Castelo Branco, presidente da EMPEI. Obrigado, Henry. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Beleza. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, Henry, quando vocês me convidaram aí, você me convidou para poder participar dessa apresentação aqui, eu achei muito oportuna, porque é um pouco, o que eu vou mostrar para vocês aqui, é um pouco como a gente está vendo o cenário, principalmente da área farmacêutica no Brasil, o que é que a gente entende diante do que a gente está vendo do governo brasileiro em relação ao incentivo à biodiversidade, a angústia que a gente está sofrendo do lado de cá, por ver as coisas acontecendo. A gente sabe que a propriedade intelectual, a propriedade industrial em particular, ela não é a solução de todos os problemas, mas ela é uma etapa importante nesse processo de apropriação do conhecimento. E aí, mais do que trazer a visão do INPI, e é um pouco do que eu vou falar e fazer a apresentação para vocês, em grande medida, compartilhar com vocês o que a gente está observando no cenário e saber qual é a opinião de vocês. A gente, dentro da Estratégia Nacional da Propriedade Industrial, dentro das discussões do governo, a gente tem sempre uma polarização muito forte, dois lados muito atuantes nesse processo de discussão, onde um lado quer fazer tudo e o outro lado não quer fazer nada. No final das contas, quando a gente tira a diferença, a gente fica no 0-0. Aí a gente tem uma posição de ficar como observador e não fazer nada, ou nós sugerimos um encaminhamento que possa contribuir para o desenvolvimento do nosso país. E é nisso que nós estamos tratando nesse exato momento. É de que forma o INPI está vendo esse processo, ouvir sugestões, nós não vamos parar por aí, nós estamos dentro de uma tomada pública de subsídios, trabalhando para ouvir a sociedade sobre a eliminação do artigo 33, que é o requerimento de exame de um pedido de patente. Para que isso? Para que a gente consiga ter celeridade, para a gente conseguir realmente dar resultados rápidos, não somente para os nacionais hoje, que basicamente se beneficiam de exames prioritários em qualquer área. Para os internacionais, a gente tem o PPH, que funciona muito bem no NPI, mas com um número limitado, que corresponde a 20% da nossa capacidade de exame para os prioritários. A gente entende que não dá para fazer mais do que isso nesse momento, mas a gente precisa propor alternativas e ver de que forma o INPI participa desse processo do conhecimento que está se desenvolvendo no Brasil, com as energias verdes, energias renováveis, com a parte de biotecnologia, de biodiversidade, de que forma a gente pode contribuir efetivamente para a gente ter um destaque internacional e nacional no nosso desenvolvimento. Esse é o objetivo principal, como é que o Brasil se apropria desse conhecimento e efetivamente como é que a gente gera riqueza para o nosso povo. A gente tem conseguido resultados muito interessantes na área de indicações geográficas. A gente recentemente está retomando as ações dentro do Mercosul para poder, nas fóruns de discussão com a União Europeia, com a Índia, com outros países, com o Canadá, que estão se prontificando a discutir conosco a cooperação no âmbito do Mercosul. No caso de IG, nós estamos discutindo com o Uruguai já a proposta do nosso colega uruguaio de ter uma IG binacional, ou seja, uma IG que não seja somente brasileira nem uruguaia, mesmo tendo reconhecimento já no Congresso Nacional, reconhecimento mútuo das IGs nos países da região do Mercosul. A gente entende que esse processo ele agrega mais valor do que simplesmente o reconhecimento. Na verdade, é uma IG que teria o selo dos dois países e pode se estender isso também para os outros países da região. E a gente agrega valor aos produtos que a gente está buscando, através das comunidades, através dessas populações, levar esse produto que é genuinamente da região para não somente para o Brasil, mas para fora do país também, agregando valor naquilo que a gente faz em termos de balança comercial. Eu vou começar com a minha apresentação, se ficar muito extensa ou em algum momento alguém quiser fazer algum comentário, eu não sei como é que funciona, mas eu vou compartilhar aqui e a gente conversa, tá bom? Estou compartilhando, vocês estão vendo a tela aí, não? Perfeito, Júlio. Estamos vendo aqui cenário da propriedade industrial visando a IPI. Júlio Moreira, Isso. presidente. Beleza, obrigado. Então, vou começar por aqui, tá? Eu vou começar logo com vocês com algo que é bem simples. Nós estamos investindo 106 bilhões nos próximos 4 anos, o que se reflete nos próximos 3 anos, que esse governo começou realmente a rodar a partir de julho desse ano para cá, que a gente começou a ter definições dos ministérios, definição das políticas de governo. A política industrial acabou de ser lançada, dizendo o que é que nós vamos fazer, e nós temos aí 106 bilhões, que é dinheiro dos nossos impostos, dinheiro que sai do nosso bolso,
que vem para a melhoria do nosso povo, que está sendo investido na política industrial do país. Ou seja, o nosso ministro, que também é vice-presidente, propôs a nova política industrial do Brasil, e ela está calcada em alguns tópicos, e eu vou ressaltar apenas os tópicos que interessam para a gente, já que eu estou falando aqui no núcleo de farmacêutico, pessoal que está diretamente envolvido, que você falou aí no começo aí, farmacêutico e cosmético. Se a gente for falar de cosmético, eu não tenho muito a contribuir. Aí eu vou dizer para vocês por quê. Porque cosméticos, a gente tem tido uma aula aqui intensivona nessa área de cosméticos, a gente vê que o principal ativo da propriedade industrial na área de cosméticos é a marca. Por que é a marca? Porque não é patente. Porque patente demora muito para o tipo de negócio que é, na quantidade de lançamentos de produtos novos no mercado. Então, a patente não é o mecanismo mais apropriado para a proteção do seu ativo. É muito mais pela marca do que pela patente. E pela marca, a gente observa, pelo menos nas principais empresas de cosméticos no Brasil, que cerca de 40% somente é ativo através de PI de patente, o restante todo através de marca. E aí a marca tem a dificuldade de você chegar numa composição semelhante. Esses produtos têm um ciclo de vida não necessariamente muito longos, que para garantir uma cópia, uma reprodução que seria possível, porque não existe a patente por trás, o tempo que seria necessário para fazer isso é o tempo de vida do produto, ou seja, você já viria com um produto novo. Quando a gente fala da Amazônia, da Mata Atlântica, dos nossos biomas, a gente tem um potencial imenso nessa área de cosmética. A gente está vendo isso acontecer de fato, com lançamento quase que diário de produtos na área de cosmética, mas efetivamente, quando a gente fala de cosmético, a gente se refere a marcas e a gente teria pouco, além do registro no NPI, agregar nesse processo de proteção. Quando a gente fala na área farmacêutica, aí eu entendo que o caminho é um pouquinho diferente. A gente fala, sim, de insumos, de produtos naturais que são resultado de pesquisa, de esforço de pesquisa e desenvolvimento e que têm que ser protegidos. Protegidos preferencialmente aonde? Aqui no Brasil. O ano que vem nós vamos ter lá o congresso lá na OMP sobre biodiversidade, a parte de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados. A gente tem esse assunto como tópico principal do governo brasileiro, como proteção da nossa biotecnologia e repartição do benefício. Nós estamos em negociações com a FINEP, com o BNDES, com as FAPESPs, através do CONFAP, para poder garantir que se existe recurso público investido na pesquisa e desenvolvimento de qualquer produto, seja isolado, seja em parceria com universidades ou com centros de pesquisas, seja de empresas nacionais, residentes ou não residentes, a gente tem que ter o primeiro depósito feito no Brasil. Hoje isso não acontece. Então, a gente quer, dentro desses contratos, criar cláusula para garantir que o primeiro depósito seja feito no Brasil e, a partir do Brasil, esse produto possa alcançar o mundo, o mercado externo, e a gente tenha realmente melhoria na nossa balança comercial, como eu falei para vocês. O outro ponto que é importante é, a gente entende que a repartição de benefício tem que ocorrer, ou seja, ele é um mecanismo lícito, onde as comunidades que cedem aquela informação, ou que têm informação acessada pelos pesquisadores, têm que ter a contrapartida, o retorno desse benefício, por ter o conhecimento passado adiante. Isso nós estamos falando de populações ribeirinhas, tribos indígenas, do pessoal da população tradicional, que tem que ter a contrapartida do conhecimento que é gerado e cedido para o pesquisador que acessa essa informação. Uma coisa que é importante, que no nosso ponto de vista é muito importante, nós estamos falando de pesquisa. Nós estamos falando não é o pesquisador que sai daqui do Rio de Janeiro, que sai de São Paulo, sai de Brasília, pega um avião para a Amazônia, tropeça na primeira árvore e descobre que aquela árvore cura, por exemplo, lá o câncer, ou cura Alzheimer, ou cura uma outra doença qualquer. Por trás de todo esse processo tem um esforço de pesquisa e desenvolvimento. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque é importante na linha de raciocínio que eu vou tentar levantar para vocês para mostrar qual é a nossa ótica com relação ao problema. Se nós focarmos aqui na resolução CNDI, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial do MIDIC, ele propõe a nova política industrial, aí na apresentação. Vocês estão vendo aí que ela se organiza por meio de missões. E no artigo 4º tem lá, constitui-se missões para o desenvolvimento industrial, a promoção de complexo econômico industrial da saúde resiliente, e nós queremos que o nosso SUS seja cada vez mais forte, tenha autonomia, nossas empresas gerem medicamentos, que a gente consiga realmente ter um balanço adequado nas compras que o SUS faz, todo mundo é favorável a isso.
para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde. Nós queremos que a nossa população tenha acesso à saúde, aos medicamentos de ponta, aos medicamentos de preferência gerados por nós, para poder nós conseguirmos competir no mercado mundial. Nossas empresas estão mostrando hoje que têm capacidade de fazer isso. Nós estamos saindo da fase dos genéricos, daquela fase inicial de somente gerar genérico, para começar a gerar inovação. A gente está começando a ter pernas para poder realmente dar passos mais largos no caminho da inovação efetiva, e isso é importante que a gente tenha um cenário brasileiro adequado para que isso ocorra, não somente através de financiamento dos 106 bilhões, do dinheiro que o BNDES vai aportar, que a FINEP vai aportar, que outros atores vão aportar, mas que efetivamente esse dinheiro aportado se reverta numa melhoria do ambiente de TI no Brasil, na melhoria das empresas no investimento do Brasil, na melhoria do SUS, no fornecimento de medicamentos inovadores para o mercado brasileiro, para a sua população no Brasil. E aí, no item 5º aqui, no artigo 4º, a gente vê a bioeconomia, a descarbonização, transição e segurança energética para garantir os recursos para futuras gerações. Como eu falei para vocês, na parte de descarbonização, transição e segurança energética, nós estamos bem amparados, porque não existem restrições para nossas empresas entrarem nesse mercado de forma muito ativa e terem a proteção pelo INPI já estabelecida. Quando a gente vai para a bioeconomia, a gente começa a respirar um pouquinho mais forte. Se a gente for seguir na política industrial, a gente vai ver lá no artigo 7º, que o objetivo específico dela no artigo 5º, no item 5º, é liderar elos das cadeias produtivas da saúde intensivos no uso sustentável e inovador da biodiversidade. Ou seja, a gente está vendo aqui, ao longo da política, o governo sinalizando que bioeconomia, que a biodiversidade, é um ponto importante dentro dessa política, onde o governo está fazendo investimento para que a gente consiga se apropriar desse conhecimento, que a gente comece a pesquisar o que está dentro da Amazônia, o que está na Mata Atlântica, o que está no Cerrado, em todos os nossos biomas. Ou seja, isso é parte do processo. Quando a gente vai no artigo 10, uma vez mais o governo bate na tecla. Fortalecer as cadeias produtivas, no item 2, baseadas na economia circular e no uso sustentável e inovador da biodiversidade. Desenvolver indústrias da bioeconomia. Lá no quarto está lá, desenvolver tecnologias estratégicas para a descarbonização, a bioeconomia, com vistas ao protagonismo de empresas brasileiras no mercado doméstico e internacional. Ou seja, nossas empresas estão sinalizando que têm capacidade de fazer, nós estamos realmente querendo empoderar essas empresas na capacidade de gerar pesquisa e desenvolvimento e gerar inovação no final do processo com material, com insumo brasileiro, genuinamente brasileiro, para a gente chegar mais adiante. E aí entra a Cibele com o vírus da Hailia, na verdade, né? Cibele, está contigo aí, se você puder mostrar. No extremo ocidental do país, o Acre foi ocupado durante a Corrida da Borracha. O território boliviano foi comprado pelo Brasil e hoje empreendedores da área de tecnologia estão explorando uma nova fronteira da natureza. Eu, como farmacêutico, químico de produtos naturais, eu posso afirmar que a Amazônia ela produz um conjunto de moléculas, substâncias distintas das mais diversas fontes. Se a gente respeitar a floresta e fazer um investimento em pesquisa e desenvolvimento, e nós buscarmos essas moléculas, com certeza a gente vai encontrá-las. Graduado em farmácia, mestre e doutor em química de produtos naturais e PhD em biotecnologia e síntese orgânica, Ricardo Marques se dedica há mais de 20 anos à busca de medicamentos extraídos da natureza. A Hailia, ela se propõe a sintetizar ibogaína, que é uma substância que surgiu nos anos 60, foi descoberta por acaso a capacidade de tirar o vício em drogas, depressão, estresse pós-traumático, ansiedade e também ter surgido como um tratamento revolucionário para Parkinson. Existem vários grupos de pesquisa hoje tentando desenvolver novas formas de sintetizar ibogaína. Então a Hailia desenvolveu exatamente esse processo com fontes alternativas sustentáveis para produzir um produto de altíssima qualidade em território nacional e ainda vamos promover toda a pesquisa e desenvolvimento nas formas de plantio, através de semente, através de estaquia. E essas mudas vão ser criadas com os nossos parceiros
e serão doados para projetos de reflorestamento e também na criação de sistemas agroflorestais. Então, essa planta, depois de alguns anos, quando ela atingir o ponto de corte, ela vai ser, vamos dizer, adquirida daquele cara que plantou e cuidou e vai estimular ele a proteger a floresta e não a destruir. E, consequentemente, gerando renda para sua família, melhorando a sua qualidade de vida. Mas apesar do potencial de mercado do medicamento, Ricardo precisou parar a produção e a pesquisa. Faltava conhecimento sobre como conduzir os negócios da empresa que montou. Para superar esses problemas, o empreendedor candidatou-se a participar do Inova Amazônia, um programa do Sebrae que apoia ideias inovadoras que precisam de auxílio para se firmarem no mercado. Inova Amazônia surgiu, né, para tirar aquela ideia que estava engavetada já há mais de 5 anos, né? Já vinha trabalhando há alguns anos, sabia que era uma ideia muito promissora, mas como eu era uma pessoa formada para a academia, eu tinha um pouco de dificuldade com negócios, né? E aí, quando surgiu a Inova Amazônia do Sebrae, eu criei aquela confiança. Não, vou usar meu conhecimento da bancada, da química, e absorver um pouco de conhecimento do Sebrae, que é um parceiro aí dos pequenos e grandes negócios aí. E o Inova Amazônia foi fundamental para a empresa permanecer de pé. O Sebrae, com o programa do Inova Amazônia, ele ofereceu uma bolsa para o empreendedor, né? E eu vi aquela oportunidade, porque estava bem complicado conciliar o meu trabalho com a pesquisa, porque é um projeto de pesquisa muito ambicioso que dedicaria centenas de horas de bancada, de laboratório, de viagens, que não era possível conciliar com o emprego. Então, a existência da bolsa do sócio empreendedor do Sebrae, ela permitiu que a gente dedicasse 100% do tempo à pesquisa, né? E aliado, além da bolsa, né, os eventos que nós participamos, fizemos muitos contatos, networks, as mentorias, as oficinas, os webinários. Então foi muita informação a respeito de modelo de negócio, o que é um pitch, como se coloca preço em um produto, né, como se faz propaganda, como se faz marca, como se desenvolve uma marca. Então o Sebrae deu todo aquele embasamento para que a gente pudesse realmente acreditar que aquele produto realmente não fosse só possível de fazer na bancada, mas que pudesse dar saída de mercado e transformar aquilo em um produto de sucesso. O projeto de ibogaína amazônica, desenvolvido pela Railia, atualmente ele já tem um mínimo produto viável, temos a patente do processo de produção e temos uma fonte de matéria-prima sustentável. Então a Railia agora busca fazer a prova de conceito, né? Nós temos que provar para os órgãos reguladores que o nosso processo ele gera ibogaína no final, de qualidade, e depois desenvolver uma produção em escala. E a gente espera que em 2 anos esse produto esteja aí no mercado. Eu comparo a biodiversidade com uma grande biblioteca. Tá? Então, quando você queima a floresta, destrói a floresta, é como você destruir uma biblioteca sem ter lido sequer um livro. É uma grande responsabilidade, vamos dizer assim. O Inova Amazônia já capacitou milhares de empreendedores e ajudou a criar centenas de startups. Quer conhecer mais sobre este programa e sobre esses empreendimentos? Acesse o site e participe também dessa revolução sustentável. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Obrigado, Henry. Obrigado. Tá me ouvindo aí? Opa, Júlio, eu estou ouvindo Obrigado. sim, obrigado. Agradecer a Cibele aqui também, né? E vamos lá, Júlio. Bem Vamos bacana lá. mesmo, Vocês né? estão vendo aí a minha apresentação? Bom, agora você vai ter que voltar a compartilhar a sua tela, Júlio. Opa, beleza. Que a Então, vou gente fazer isso aqui agora. teve o vídeo, né? Bem bacana aí do Sebrae, que tem feito muitas Isso. ações. Estão vendo aí, Henry? Agora estamos vendo de novo aqui que tem PI, NPI, tem um xizinho ali, 2 seringuinhas. Isso, esse mesmo aí. Então, nós estamos aí, ó. Ministério da Saúde conclui compra de insulina e antecipa entrega de 400 mil doses no SUS. Tá? A gente sabe do problema da diabetes, da necessidade de ter insulina sintética, insulina produzida, diferentes métodos, diferentes processos. Só dando um passo atrás, o Railia, tá? Como a Iboga é lá de trás, da década de 60, de acordo com o pesquisador, o produto, o insumo farmacêutico não seria mais protegido, mas o processo, que é novo, que é inovador, que ele criou, esse está protegido no NPI, só para registro disso daí, tá? E a gente não está... Isso aí vai ser bom até para a gente discutir no final do que está vindo para a gente entender. Quando a gente compara, por exemplo,
a compra pelo Ministério da Saúde de 400 mil doses, a gente vê no Brasil empresas se preparando para abrir plantas para produzir insulina. E, ao mesmo tempo, a gente olha o cenário nacional e internacional, que é a nossa obrigação, e a gente vê já empresas trabalhando, por exemplo, esse caso aqui, no Canadá, produzindo insulina a partir de uma planta. Bom, o Brasil é um país que tem uma capacidade agrícola estúpida, imensa. Pegar uma plantinha dessa e botar no Brasil para produzir insulina seria a coisa mais fácil com as tecnologias que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos, inclusive com o apoio da Embrapa, ajustando para os diferentes áreas de produção no nosso país. Não seria algo difícil de ser feito. Essa produção de insulina a partir da planta já é uma realidade hoje para produção em escala comercial. Iniciou-se lá atrás com escala piloto e hoje já se vê como viável a produção comercial de insulina a partir da plantinha, ou seja, a planta produzindo insulina. Como é que a gente compete, tá certo, com a insulina sintética produzida numa planta química com uma plantinha onde a gente é perito também? Ou a gente pode agregar as duas coisas na produção de insulina no Brasil para baratear ainda mais o custo de insulina e o acesso para que o SUS possa disponibilizar essa droga para todo mundo que necessita. É algo que a gente tem que analisar e a gente analisa no NPI. Se a gente for um pouco mais adiante, a gente entra na lei de propriedade industrial, hein? E aí, se a gente respira, a gente está morto. E eu não estou advogando aqui que a gente tem que abrir a proteção de qualquer forma, de qualquer jeito na biodiversidade. Eu estou trazendo para a discussão que a gente efetivamente está fazendo investimento público, está incentivando os nossos pesquisadores a fazer pesquisa e desenvolvimento, e nossa lei ela é anacrônica no que diz respeito à proteção da nossa biodiversidade. Então, se a gente olha o artigo 8º, ele diz que é patenteável a invenção que atenda os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O cara, quando vai numa mata procurar uma planta para achar um medicamento, para isolar esse medicamento, tem pesquisa e desenvolvimento associado. Isso potencialmente é protegido pelos direitos de propriedade. Aí vem o artigo 10 e fala, não se considera invenção nem modelo de utilidade, descoberta. A princípio, companheiro, tudo que existe na natureza é descoberta. Então, você não tem nada que patentear. Se você vai na floresta e isola um produto químico de uma planta, da casca de uma árvore, isso é descoberta. Isso não é invenção. Não importa o quanto de esforço que você fez no desenvolvimento, na pesquisa daquele produto, acaba sendo o esforço que você fez, inclusive, para isolar esse produto, que a gente sabe que não é fácil. Nós estamos falando de um composto em meio a milhares e milhares de produtos que estão associados. E a gente sabe que o processo de extração não é óbvio, mesmo usando as técnicas mais modernas. A gente chegar no produto realmente que interessa, tem um esforço e um investimento a ser feito. Então, mas se é descoberto, ou seja, foi descoberto, já existia na natureza, foi descoberto, não é patenteável. Começamos já a fechar a janela por aí. Aí vem o artigo 9º e fala, o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza. Danou-se mais ainda. Para que eu estou metendo? Para que nós, como Brasil, estamos investindo 106 bilhões de reais, incentivando os nossos pesquisadores a trabalhar com a biodiversidade da gente, se no máximo a gente vai conseguir ter proteção para a área de cosméticos, mesmo assim através de marcas? Se a gente não vai gerar insumo farmacêutico, a gente não vai cumprir a nossa missão e a gente não vai atingir os nossos resultados como país para se destacar no âmbito internacional e nacional, que é o nosso principal objetivo, dando saúde para a nossa população, dando medicamentos para a nossa população ter acesso à saúde, se a gente não consegue proteger, porque, de fato, isso será apropriado por qualquer um que queira, inclusive com aqueles que têm mais capacidade que a gente. Se a gente tem um nicho que a gente pode se destacar, e isso está bem estabelecido, eu acho que é conhecimento comum, que a biotecnologia é uma dessas áreas que a gente pode ter um destaque mundial, além das energias renováveis, por que não trabalhar com isso? Se estamos fazendo investimento nessa área, se nós estamos formando pesquisadores, se nós estamos incentivando esses pesquisadores a abrirem suas empresas, se nós estamos incentivando esses pesquisadores a fazer transferência de tecnologia, a fazer negócio com esse conhecimento que eles adquiriram para empresas estabelecidas, como é que nós vamos fazer isso se nós não conseguimos dar o direito de propriedade para esses pesquisadores? De que forma a gente vai conseguir efetivamente transferir esse conhecimento que está sendo gerado de forma protegida para que o mercado se aproprie dele, o mercado brasileiro? Então, a gente tem que parar e analisar de que jeito a gente faz isso. Se a gente vai no artigo 18, ele já fala que não é patenteável, mesmo sendo invenção.
todo ou parte de ser vivo, exceto micro-organismo transgênico. Aí a gente já começa a bater de frente com uma área que o Brasil hoje está se destacando, que são os insumos, os bioinsumos. Então, a gente tem boa parte da nossa indústria trabalhando com isso, gerando riqueza para o país, através dos bioinsumos, e os bichinhos estão ali no meio, os micro-organismos estão ali no meio fazendo seu papel. Se não for transgênico, ele não é protegido. Bom, é isso mesmo que nós vamos fazer? Eu, como pesquisador, passei boa parte do meu tempo observando uma colega minha pesquisadora tentando tirar o micro-organismo debaixo da terra para poder comer petróleo, e quando eu tirava o bichinho debaixo da terra, mesmo repetindo as condições na superfície, temperatura e pressão onde o bichinho vivia, o bichinho morria, não sobrevivia. Ou seja, tem um esforço de pesquisa e desenvolvimento no micro-organismo que não é transgênico, que tem um papel fundamental nas diferentes indústrias que pode fazer diferença no nosso destaque nessa área de biotecnologia. E aí ele fala, para fins dessa lei, micro-organismos transgênicos são organismos, exceto toda ou parte de plantas ou animais, ou seja, nem planta, nem parte, nem célula, nem sequência genética. A última diretriz que o INPI soltou, há pouco tempo atrás, tinha a ver com a parte de se a sequência genética era isolada ou não na natureza. E aí a gente recebeu aqui a visita de um empresário dizendo para ele, olha, o que quer que vocês façam, não importa se vocês vão dizer A ou B, se é contrário à minha necessidade ou favorável à minha necessidade, decidam. Porque o pior cenário que a gente tem hoje é a indecisão, é não saber qual vai ser a expectativa de resposta do Instituto com relação à proteção que a gente pediu aqui para o INPI. Isso é muito ruim para todo mundo. E aí, quando eu falo disso, porque nós simplesmente estávamos discutindo se a sequência genética que estava sendo objeto de discussão, ela era isolada ou não da natureza, se o termo isolado devia constar ou não dentro da nossa diretriz. E passamos 6 meses aqui para poder botar isso para fora. Ou seja, são questões, nós estamos discutindo a agulha no palheiro quando tem muito mais coisas que devem ser olhadas, mais amplas que devem ser olhadas, para poder a gente conseguir efetivamente se apropriar do conhecimento que nós estamos gerando. E aí que expressa mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais e que não seja mera descoberta. Ou seja, jogou de novo todo mundo no pacotão que é descoberta. Nada que a gente faz tem pesquisa e desenvolvimento, se está na natureza, a descoberta não merece proteção. Aí a gente vai. Aí eu estou botando aqui como exemplo para vocês, a Railia é um projeto do Sebrae, tá? É uma empresa startup do Sebrae que está entrando no mercado, isso é importante. E eu estou botando o exemplo do Sebrae não porque se extingue no Sebrae, porque é um exemplo muito ilustrador e enriquecido do que eu quero mostrar. A gente está dentro do Inova Amazônia com o Sebrae. No dia de hoje, nós colocamos os nossos pesquisadores da Bahia, de Goiás do Nordeste juntos para administrar um curso para 290 pesquisadores, onde nós vamos começar o processo de mentoria, mostrando para essas pessoas a necessidade deles protegerem seus ativos, porque eles vão se apropriar do conhecimento que eles estão gerando, que é um conhecimento nosso no Brasil, a partir da nossa biodiversidade. Aí a gente chega para o cara, olha, faça isso, porque você vai receber dinheiro do governo, dinheiro para investimento, você vai ter bolsas de estudo, vai ter dinheiro para poder investir na sua planta, você vai chegar no mercado, de que forma? Então, a gente para e vê, por exemplo, a Cicatribio, da Bahia. É uma empresa que medicamentos e tratamento invasivos, com estudos intensos em parceria com a Associação de Catadores de Mangaba. Opa, é descoberta. Não vai ganhar proteção. Ele vai para o mercado, é uma empresa que teria uma patente para chegar no mercado, para trabalhar com a parte de medicamento e tratamentos invasivos, para melhorar um produto à base de insumo natural que junta um dispositivo em formato de aplicativo com a finalidade de analisar e avaliar ferimentos cutâneos, ou seja, ferida de pele. O camarada vai lá, vai usar mangaba para isso, a mangaba é um produto natural, ele não vai ter proteção de propriedade industrial. Alguém se apropria disso. Ou ele vai ser adquirido por uma empresa de fora, que tem mais poder econômico, ou uma empresa brasileira, que tem mais poder econômico, ou em algum momento vão se apropriar desse conhecimento sem a devida contrapartida para o nosso país. Tá certo? Se a gente olha outra empresa, a Insumo, é de Minas Gerais. A descrição da empresa qual é? Biosurfactantes compostos de origem microbiana que possuem atividade superficial, produzidos por rota biotecnológica a partir de micro-organismos. Não é protegido. Não é transgênico, não vai ser protegido. Essa empresa vai morrer daqui a pouco. Aí vai nadar, chegar daqui a pouco ela morre, porque ela não vai ter como proteger o ativo principal dela.
Se a gente vai para outros casos, Snano, Rio Grande do Norte, fabricando também solução inovadora na competitividade do mercado cosmético. Esse aí sobrevive até pela marca, mas não pela patente, oferecendo insumos nanotecnológicos desenvolvidos a partir da biodiversidade brasileira. Vai ficar só na garganta, só na boa vontade de usar a biodiversidade, proteger por marca, mas não por patente. Não vai ter o direito completo de propriedade. Se a gente vai para Inofarm, aqui à direita, a Adcure, da Bahia também, curativo desenvolvido à base de óleos vegetais. Opa! Tá se esforçando para nada, porque não vai ter proteção de propriedade. Ou vai entrar no mercado sem a proteção devida e vai ter que se virar no mercado farmacêutico mundial, que a gente sabe como é competitivo. E aí, como é que a gente faz isso? Mais empresas, porque é importante, porque não a lista não exaustiva, mas mostra a angústia da gente por ver nós investirmos recursos públicos, investirmos em pesquisa e desenvolvimento, incentivar esses pesquisadores a irem para o mercado e, efetivamente, nós não vamos dar proteção para o negócio deles. São Paulo é a Quantis, estado base São Paulo. Por meio da biofabricação, desenvolvemos o primeiro processo capaz de obter proteínas humanas a partir de células de forma escalável. Não vai. O todo ou parte de ser vivo não é protegido. Ele não vai ter proteção. Se a gente vai para São Paulo também aqui na Nefront, consiste em um rim chip, um sistema microfisiológico composto por esferoides humanos em dispositivos microfluídicos, os quais mimetizam aspectos da dinâmica resposta patofisiológica de um órgão in vitro, sob monitoramento em tempo real. Também não vai para lugar nenhum. E a gente consegue, assim, Rio de Janeiro, não vou ler todos para vocês, ó. A armadilha é biodegradável para acabar com o Mosquitec, que é o controle de mosquitos. É biodegradável, atua no mercado B2C e planeja expandir para o B2B. Como eu não sei, porque o produto dele não vai ser protegido. A outra empresa, a Prospecta Bio, Rio Grande do Sul. Bioinsumos para empresas interessadas em novos produtos de origem biológica. Não vai para lugar nenhum. Hyde Pepsi. Desenvolve solução de carreamento de fármacos para interior de células utilizando a toxina da serpente. Opa, estamos falando da toxina da serpente. Você lembra aí muito bem do caso clássico do captopril, né? Como é que acabou ficando? Até hoje, minha sogra, quando tem pico de pressão, toma captopril, através do veneno de uma serpente que partiu de conhecimento do Brasil. Esse camarada também aqui não vai ter proteção. Alguém com mais capacidade, porque é uma empresa que está se iniciando, mais capacidade que ele, ou adquire a empresa dele, ou simplesmente vai adquirir o conhecimento, produzir fora e ele não vai ter como competir. Se a gente for no Rio Grande do Sul, a Sintalg é alga, também não vai para lugar nenhum. Nós não temos a Amazônia Azul, que nós queremos fazer, também gerar conhecimento, gerar riqueza para o nosso país. De que forma a gente vai fazer isso? E aí a gente vai adiante, eu não vou ficar falando todas eles, porque vai ficar extenso. E aí eu mostro para vocês o seguinte, corrida das patentes, isso é importante vocês saberem, tá? Isso aí responde um pouco o que o Bermudes está falando, aí nos comentários que eu também estou pescando aqui, mas só para a gente ter, eu não tenho a solução do problema, eu sei o que é que está ocorrendo hoje. E aí na corrida das patentes, o mapeamento que nós fizemos aqui no INPI, no banco de patentes de dados referentes a 59 plantas presentes na Amazônia. 59 plantas. O Brasil não é o principal mercado mundial para bioprodutos amazônicos, diz a Irene, que é a chefe da área. O INPI identificou 43 mil patentes de inovações com a flora amazônica depositadas no mundo até 2022. China lidera com 18 mil registros, seguido dos EUs com 3.778. Ou seja, não somos nós que estamos protegendo. Alguém vai proteger em nosso lugar. Alguém vai se apropriar desse conhecimento. Ou nós fazemos isso de forma ordenada, tentando fazer com que os nossos pesquisadores, que estão gerando empresas, tenham a proteção adequada para eles competirem nesse mercado mundial, porque é um mercado multibilionário, e a gente tem condição de fazer isso com a biodiversidade que nós temos, ou que nós vamos observar ao longo dos tempos, é isso daqui. A China, seguida pelos Estados Unidos, seguido por Alemanha, seguido por Suécia, e o Brasil ficando como observador mais uma vez. Esse desconforto que eu trago para vocês para a gente conversar, tá? Se a gente olha aqui, ó, esse ano saiu recente o estudo do IW de Colônia, evolução acelerada de pedidos de patentes chineses, efeitos sobre a Alemanha. E não se trata, neste caso é China, mas é indiferente. O fato é, o que nós estamos observando no mundo, no campo da biotecnologia, que inclui as indústrias químicas, farmacêuticas, tecnologias agrícolas, indústria de alimentos, nos 3 casos nós estamos envolvidos, tá certo? Entre outras, o volume total de pedidos de patentes apresentados por entidades chinesas aumentou de 7 vezes de 2010 a 2019. E aí ele mostra quais são as empresas e fala que esse horizonte aí, ele demonstra uma estrutura atomizada, o que eu discordo, tá?
Isso eu acho que são empresas que estão se habilitando, se capacitando para, no final das contas, acontecer o que aconteceu na área de tecnologia da informação, onde a gente vê a Xiaomi e Huawei liderando esse processo. A Xiaomi e a Huawei, hoje no Brasil, no mundo, tem cerca de 200 mil patentes depositadas. No Brasil, não mais do que 20 mil cada uma. Ou seja, 10% das patentes no mundo não estão no Brasil. Isso quer nos dizer alguma coisa. Quer nos dizer da nossa incapacidade de competir, quer nos dizer que o Brasil não é atraente como país. Alguma sinalização, isso está mostrando para a gente que a gente tem que parar e analisar por que isso está acontecendo. Isso não tem que ser feito só pelo INPE. A gente tem que discutir como sociedade qual é o caminho que a gente dá. Isso se aplica à biodiversidade. Essas entidades representam 15,1% do total de pedidos de patentes da China na área de biotecnologia, entre 2010 e 2019. O que, com muitos, o IWCO estima que até 2025 a China deverá ultrapassar a Alemanha no volume de patentes em biotecnologia. Ou seja, vai acontecer. De que forma a gente vai direcionar o nosso esforço para garantir que esse conhecimento que nós temos capacidade de gerar, que nós estamos gerando, seja adequadamente protegido para que o Brasil se torne um player mundial nesse cenário de biotecnologia? Ou nós estamos fazendo investimento público, através de recursos, formação dos nossos pesquisadores, dos nossos doutores, a troco de nada, simplesmente para injetar dinheiro, para isso não resultar em benefício do nosso povo? Bom, em linhas gerais era isso, que eu queria falar para vocês. Eu vou parar o compartilhamento aqui, e aí a gente pode partir para a discussão. Eu cancelei, não? Compartilhamento? Opa, cancelou, já estamos aqui no painel de volta. Bom, Opa. Júlio, a gente tem aqui alguns comentários, né, que você vai ver que o Dr. Jorge Bermudes, né, já fez alguns comentários aqui. Depois também nós tivemos comentários adicionais aqui, que o meu chat sumiu aqui para mim. Deixa eu só ver se eu reencontro aqui. Mas é um colega farmacêutico que atua na Dahnemann também aqui, já deixou um comentário aqui para a gente. Júlio, enquanto eu vou fazer o seguinte, Júlio, acho que uma questão até de fluxo, né? Se você puder dar uma passada aqui nos olhos naquilo que tem no chat, como são alguns comentários um pouco mais longos, eu acho que é de bom tom que você possa fazer essa leitura, né? E para poder evoluir em cima dos temas. E um comentário que eu vou até, em relação aos colegas que estão acompanhando o chat também, né? O Dr. Jorge Bermudes também, a gente sabe que no universo de propriedade intelectual, estou aqui o Gustavo Moraes, da Dahnemann está aqui conosco também, vários outros colegas, que existem, evidentemente, né, ainda mais no segmento farmacêutico de saúde, posições bastante distintas, né, em relação a profissionais que atuem com inovação em propriedade intelectual. E me parece que, assim como nós fizemos na época da pandemia, que a gente teve uma conversa muito bacana, né? Que eu tive a honra de ser moderador, inclusive uma das lives mais acompanhadas na Academia de Ciências Farmacêuticas até hoje, foi uma discussão do parágrafo único do artigo 40, sobre a questão do prazo de vigência de patentes, prazo mínimo, e também naquela época, lembrando que a gente estava aí em meio à pandemia, questões ligadas a licenças compulsórias de patentes, no caso de pandemia e outras situações de emergência pública, mais particularmente saúde. Então, Dr. Jorge Bermudes, né, aliás, até acho que eu aproveitar que estou com dois colegas aqui que eu estou batendo o olho aqui, já está até com as câmeras ligadas, né? Eu acredito, né, que seria muito bacana se a gente pudesse ter, por exemplo, né, uma conversa do Dr. Jorge Bermudes, que é inclusive acadêmico titular aqui da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil também, com, por exemplo, né, o Gustavo Moraes, que está aqui com a câmera ligada, né, Gustavo? E sempre também é uma pessoa muito ativa em relação à própria BPI e aos temas que são ligados aí à proteção da indústria farmacêutica, né? Não é um compromisso firmado aqui, mas, Gustavo, acho que seria bacana a gente poder fazer uma conversa como essa daqui também. A gente pode até planejar no futuro, pode até dar um sinal, assim, como se diz, visual, assim, ó, já deu um joinha ali, Dr. Jorge Bermudes, ali, ó, já deu joinha aqui, tá vendo? E então, não perca os próximos episódios, né? A gente deve ter conversas muito bacanas sobre isso tudo, né? Feito esse comentário, né? E é importante, né? Que eu até vou aproveitar que a gente está com o Júlio, né? Está aqui presente em NPI. Muitas dessas decisões, né, Júlio, não são do NPI, né? Muitas vezes são do nosso legislativo, muitas vezes, né? E aí o NPI vai caber fazer aquilo que determina a lei, vamos dizer, né? Mas, de qualquer forma, Júlio, você pode acompanhar aí algumas perguntas no chat, né, alguns posicionamentos. Eu acho que
me parece assim adequado que eu te passe a palavra mesmo, que você possa fazer uma abordagem como você achar mais adequada, Júlio. Eu estou aqui a fala inicial do Jorge, que eu acho interessantíssima. Eu acho bem Uhum. legal a gente começar por aí. Eu acho que vale a pena. Ele bota aqui, a patente é boa para quem? Para quem é dono, Jorge. A questão é quem vai ser o dono das patentes do Brasil da biodiversidade? A gente ou os caras de fora? Tá certo? A gente quer investimento estrangeiro, o nosso ministro, vice-presidente, ele está praticamente diariamente nas redes sociais e no site de comunicação, falando da necessidade de nós atrairmos investimento. Como é que a gente atrai investimento para o Brasil sem a proteção adequada da propriedade industrial, que é o jogo sendo jogado? Se você pergunta, Júlio, você é um fiel escudeiro da proteção do direito de propriedade industrial? Não, eu não sou. Eu sei exatamente o jogo que está sendo jogado, eu sei exatamente o que é que se passa no cenário internacional, eu sei exatamente o que está acontecendo hoje com o Japão, que está perdendo a corrida, eu sei exatamente o conflito que está passando nos Estados Unidos. Inclusive, essa semana, a gente viu a Syngenta aí sendo proibida, né, tendo que devolver as terras nos Estados Unidos, porque a maioria das ações da Syngenta hoje é chinesa. Então, a gente observa isso tudo. A questão é, a gente vai participar desse processo de que forma? Se isolando? Ou a gente vai entrar no jogo com o conhecimento que a gente tem é capaz de gerar, com a proteção devida através do nosso ambiente no Brasil para chegar no mundo? Ou a gente não tem capacidade de fazer isso? Aí a gente para e analisa. Eu posso concordar contigo, Júlio, neste momento, e isso é posição de setores fortes no Brasil que não querem mexer nisso, tá certo? Eu posso dizer claramente, a Abifina se posiciona contra qualquer alteração na parte de biotecnologia. Cara, se é esse o entendimento que a sociedade brasileira tem que ter, então a gente não faça pesquisa, investimento público e inovação nessa área. Deixa o negócio parado no canto lá, achando que isso vai sobreviver sem a devida proteção. Tá? Eu acho sim, concordo contigo, que a gente está num ambiente no Brasil onde o INPI tem que mostrar rapidez e qualidade nas decisões que toma, seja para patente nacional, seja para patente estrangeira. Patente de residente ou não residente. Estrangeira é pesado demais. Residente ou não residente. A gente tem que ter eficiência naquilo que a gente faz. Para o nacional hoje, Jorge, a gente decide uma patente em 9 meses. O nacional hoje tem exame prioritário de qualquer ordem. Basta o primeiro depósito ser no Brasil, a gente decide rápido. A gente quer decisão rápida, a gente não quer TPA, extensão de prazo de patente neste momento, porque entende como não adequado. Nós acabamos de sair da supressão do parágrafo único do artigo 40 através de medida de inconstitucionalidade julgada pelo nosso Supremo. A gente não entende como apropriado neste momento colocar um termo de ajuste de patente sob o argumento de que se o INPI se tornar ineficiente, nós estamos com um mecanismo de proteção. Isso, para mim, é jogar contra o sistema. Isto, para mim, é alegar que o INPI tem que continuar sendo ineficiente, ou como foi no passado. E hoje nós estamos numa transição para alcançar a nossa qualidade e a nossa eficiência. Nós vamos chegar lá. Nós temos condição de chegar em 2026 concedendo patente de 2 anos de qualquer forma, com prioritário ou sem prioritário. Isto nós temos condição de fazer. Mas queremos fazer para quem? Somente conceder patentes para não residentes, para dar proteção no Brasil, para gerar um monopólio aqui dentro do Brasil? Eu creio que não. Eu creio que nós queremos trazer investimentos para dentro do Brasil e proteger os ativos dessas empresas. É necessário para o nosso país que tenha investimento externo, para fortalecer a sua economia. A gente quer nossas empresas fazendo mais do que somente genéricas. A gente quer o pessoal fazendo pesquisa e inovação, como eles estão demonstrando que são capazes de fazer. E na hora que eles são capazes de fazer, a gente vê todas as empresas farmacêuticas brasileiras atuando, dizendo que querem um NPI forte e eficiente para decidir rápido e com qualidade. Por quê? Porque é interesse delas fazer isso. Na nossa visão, ter acesso à biodiversidade brasileira, com a nossa capacidade de pesquisa e desenvolvimento que nós temos estabelecido, é um caminho fácil para nós protegermos esses ativos e lançarmos medicamentos inovadores no mercado. Eu acho que a gente tem capacidade de fazer isso. Eu acredito firmemente, diante desses exemplos que eu mostrei para vocês, que os nossos pesquisadores já estão fazendo isso. A questão é, nós vamos garantir que esses caras tenham o direito deles para eles competirem com o mínimo de igualdade com os outros atores internacionais, ou vamos simplesmente virar as costas para eles e dizer, se receberam dinheiro para pesquisa, receberam dinheiro para poder começar a estabelecer, vocês estão recebendo conhecimento de como se estabelecer no mercado, mas vocês não vão ter a proteção adequada para, no fim das contas, ter o ativo de vocês protegido. É isso que eu penso. Quando a gente olha, eu botou aqui também, a gente olha aqui, desculpa, Henry, aqui, porque já entrou mais comentários, eu me perdi aqui, ele fala o seguinte... Isso, perfeito, Júlio, eu vou aproveitar aqui, acho que deu para explorar bem alguns dos pontos aqui, o Dr. Bermudes colocou vários pontos aqui no nosso chat, até comentei
que é interessante que a gente tenha até um outro momento que a gente possa ter diferentes colegas, né, para que a gente possa ter aí diferentes visões sobre temas, mas tem aqui agora já corrigindo o meu equívoco aqui, quem escreveu aqui no chat também foi o Pedro Moreira, que é farmacêutico no escritório Daneman, e ele faz uma pergunta aqui, Júlio, sobre o Tratado de Budapeste, né, que está sendo aprovado aqui em Toque de Caixa 2023, talvez ainda seja publicado esse ano. E aí a pergunta que o Pedro deixa aqui é, na sua visão, o que pode mudar para o INPI e os depositantes em relação aí ao Tratado de Budapeste? Talvez até valha a pena você fazer um pequeno comentário sobre o próprio tratado, Júlio. Então, Pedro, efetivamente, eu acho que o tratado ele agrega valor para a nossa economia, para a nossa sociedade, tá? O Tratado de Budapeste é a proteção. Hoje, Pedro, o tratado, o que ele garante? Que a gente tenha uma autoridade internacional que seja capaz de manter informações biológicas no seu país para fins de efeitos patentários. Então, se a patente ela trata de um elemento da biodiversidade, uma representação desse elemento tem que estar depositado num país signatário, num país que tem a condição de ter um centro depositário. O Brasil hoje tem pelo menos 4 diferentes atores que podem ser centros depositários de biotecnologia no Brasil para a gente ter o nosso material gerado no Brasil, protegido aqui dentro do Brasil. Hoje a gente manda para fora, quando o pesquisador quer acessar a informação, ele manda buscar desse centro fora do país, esse produto às vezes para na nossa alfândega, passa do prazo de validade, quando o pesquisador recebe para poder fazer sua pesquisa, esse produto está fora de validade, a pesquisa não dá mais nada. Ele é obrigado a fazer uma nova solicitação. Isso causa uma dificuldade para a gente tremenda. Essa é a visão que o INPI tem. Nós somos favoráveis, ele não está a toque de caixa no Congresso, não. Eu estou indo pessoalmente no Congresso Nacional, fui lá na Câmara dos Deputados e estou indo também no Senado para garantir que o tratado seja aprovado no Brasil. Para a gente, é um mecanismo de segurança e de maior facilidade de pesquisa e desenvolvimento nessa área de biotech. A gente tem um centro depositário, como a Embrapa pode ser, como a Fiocruz pode ser, como o Centro Brasileiro de Células pode ser, como outros atores podem ser, nos facilita a possibilidade de pesquisa e desenvolvimento com a nossa biotecnologia. Essa é a visão do INPI. Perfeitamente. Júlio, deixa eu aproveitar aqui, que não é todo dia que nós temos o presidente do INPI conosco, e o INPI tem feito uma série de ações que vão além, muito além, né, daquilo que é o exame, concessão, marcas, patentes e os outros ativos de propriedade industrial, né, que competem ao órgão, mas também a gente está falando na questão de disseminação de conhecimento sobre propriedade intelectual. Eu vou citar alguns, né, tem agora já o PI nas escolas, por exemplo, tem os programas de mentoria do INPI e também já há algum tempo, né, eu diria assim, uma nacionalização da presença do INPI também. Júlio, eu acho que seria interessante, né, que você pudesse fazer comentários sobre essas ações do INPI e aqui aproveitar que nós estamos no encontro da Academia de Ciências Farmacêuticas no Brasil, né, como você acredita que uma organização com a própria Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil também poderia participar desse processo, né, de mãos dadas com o INPI e com outras organizações também, Júlio. Tá, eu vou fazer alguns comentários também instigantes para a gente aqui, para a gente ter na cabeça, tá? Porque eu acho que são pertinentes. Primeira delas é o seguinte, o tempo todo nos sinalizam que o INPI ele é um órgão do executivo. Ele está aqui para executar e não para poder propor legislações e tudo mais. Mas a gente não consegue, tendo o conhecimento que a gente tem, se omitir muitas vezes da nossa opinião, como eu estou fazendo aqui agora. Segunda coisa é o seguinte, o INPI ainda tem um número limitado de profissionais para atuar nos diferentes cenários. No caso da API, nós estamos com o apoio da Secretaria Executiva, a secretária Andréa Macera, Competitividade e Regulação, trabalhando junto com o MEC para colocar propriedade industrial na grade do ensino superior, obrigatoriamente. Nós estamos, desde há 25 anos atrás, quando eu entrei no INPI em 98, eu achava que vinha para o INPI fazer pesquisa, desenvolvimento e bancada. Eu não tinha a menor noção do que era o mundo da propriedade industrial. Eu cheguei aqui, me deparei com um volume imenso de papel, fiquei apavorado, numa linguagem que eu não conhecia, e até começar a me formar, foram pelo menos 4, 5 anos depois que cheguei no INPI, para começar a entender o que era o mundo da propriedade industrial. Isso faz uma diferença tremenda. Se os nossos pesquisadores da universidade não tiverem o conhecimento
mesmo que teórico, sobre a propriedade industrial, nós vamos continuar tendo cada vez mais empreendedores chegando no Instituto com a empresa recém-aberta, buscando proteção depois que o seu produto chegou no mercado. E a gente fala para eles, e eles vêm para a gente falar com a gente o seguinte: NPI, prende o cara ali que ele está me copiando. Eu falei, meu NPI não prende ninguém. Colega, no máximo, eu posso entender o que é que se passou com você. E minha conclusão final é, infelizmente, você chegou no mercado, você não teve a proteção adequada, você está sendo copiado, e se ele for melhor em cópia do que você possivelmente terá um concorrente sério no seu mercado. Você não tem mais a exclusividade para garantir o retorno do investimento que você fez. E, às vezes, o cara tem somente uma possibilidade. Então, a gente, hoje, não está estruturado o suficiente, mas a gente está direcionando o esforço do nosso pessoal nas regionais do Brasil para fazer programas de mentoria. Esses programas de mentoria não são para levar o conhecimento de propriedade industrial para esses atores, são para direcionar eles. Nisso ponto, o Sebrae tem sido excelente em nos apoiar. Nós formamos formadores no Sebrae, com conhecimento de propriedade intelectual. O Sebrae está fazendo um trabalho maravilhoso de chegar junto desses pesquisadores e levar esse conhecimento inicial. A gente só pega esse pessoal quando o cara está realmente na transição entre a universidade e abrir a sua empresa. Aí a gente entra orientando ele. E aí o nosso pessoal também está sendo formado em transferência de tecnologia, não em contratos de transferência de tecnologia, mas como se dá o processo de transferência de tecnologia. Para ensinar os meninos como é que é feito isso? Não. Para poder orientá-los da forma mais adequada, para eles procurarem o apoio necessário das pessoas que são peritos no Brasil, e nós temos peritos de excelente qualidade no Brasil, que sabem fazer transferência de tecnologia, para que eles tenham um suporte adequado para que a empresa deles possa chegar no mercado de forma diferenciada. Isso faz parte do PI nas escolas, busca esse processo também, a gente sensibilizar o ensino básico, o ensino fundamental da importância da propriedade industrial. A gente não quer somente o enforcement, a gente quer a educação. A educação é uma etapa fundamental nesse processo. Se a gente não educar, a gente não vai conseguir. Não adianta ter o Conselho Nacional de Combate à Pirataria apreendendo toneladas e toneladas de produtos piratas a cada semana que passa nos jornais, se a gente também não educar o nosso povo dos benefícios e dos malefícios que a pirataria traz. A gente precisa mostrar para ele que comprar um produto pirata, por mais que tenha a marca por trás daquele produtor oficial, o produto pirata ele tem baixa qualidade, ele causa dano à saúde. Isso acontece na área de medicamentos. Produtos piratas, medicamento, sendo falsificado, produzido, trazido para o nosso mercado. Isso mata as pessoas. Isso é ruim para todo mundo. A gente não quer isso. A gente quer ter capacidade de proteção. A gente quer ter capacidade de geração. Mas a gente tem que ser capaz de gerar. Não dá para a gente fazer licença compulsória sem ter capacidade de gerar o insumo. Toda vez que eu leio uma reportagem, e eu li essa semana sobre o trastuzumab, que a Fiocruz Biomanguinhos estava produzindo, cara, eu fui com o coração apertado, rezando para que, ler no artigo seguinte, a Fiocruz está fazendo o insumo farmacêutico, está fazendo o IFA. E no finalzinho tem lá, a Fiocruz inicia a planta piloto, começa a fazer o IFA planta piloto. Aquilo me deu um alívio, porque é capacitação, nós estamos agregando valor no processo, que é muito mais do que rotulagem, embalagem e disponibilização do produto no mercado, que não é coisa simples na área farmacêutica, é algo sério, que a gente sabe muito bem quais são as dificuldades, mas que a gente tem que ter, como a Índia conseguiu, a gente tem que conseguir gerar os nossos insumos farmacêuticos. Uma forma de fazer isso, sem ter que sintetizar coisa do zero, sem usar modelos computacionais, é ir na floresta e pegar informação. É buscar informação onde o produto está lá, onde é usado para poder curar câncer, para curar dor de cabeça, para curar dor de dente, para curar unha encravada, o que quer que seja. E a gente tem que se apropriar disso e disso daí gerar um produto no mercado com valor agregado para o nosso mercado brasileiro. Perfeito, Júlio. Vou fazer um comentário aqui de ordem técnica aqui também, né? Aqui só um comentário que essa palestra está sendo gravada, como as outras que a gente tem nas nossas reuniões de segunda-feira aqui da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e será disponibilizado no prazo de 15 dias no canal da Academia no YouTube. Inclusive, está aqui no nosso chat o link, não deixe de se inscrever no nosso canal da Academia. E em relação ao certificado de participação nas atividades da Academia, lembrando que aquelas pessoas que queiram o certificado devem escrever um e-mail para secretaria@cienciasfarmaceuticas.org.br, informando o nome completo, que a gente faz aí depois o cruzamento também com a própria presença que a gente tem por meio do link que a gente tem aqui do Zoom, por exemplo, né? Sem deixar aqui a bola cair, tem uma pergunta curta, né? Eu vou aproveitar aqui, já vou fazer aqui a do Gustavo Moraes aqui. Pergunta se o NPI pretende promover a apresentação de projeto de lei para a mudança da LPI? Sim, caro Gustavo. Como é que tá, meu colega? Tudo bom?
Pretendemos para marcas, pretendemos para patentes, pretendemos para DI, pretendemos para tudo. Amanhã mesmo nós vamos ter, Gustavo, uma discussão lá em Brasília sobre a adoção do tratado para indicações geográficas de Lisboa, não é isso? Amanhã teremos essa discussão lá e eu estarei participando da discussão. Na nossa ideia, Gustavo, é melhor a gente estar adequado ao sistema internacional e trabalhar dentro desse sistema para fortalecer as nossas empresas e o investimento no Brasil, do que a gente trabalhar de forma isolada, fazendo investimentos públicos sem dar a proteção adequada. Eu entendo que se existe recurso, se a proteção está sendo dada, o INPI tem que ser usado ao extremo. E nós estamos capazes, nós estamos com plena capacidade de dar resposta a que a sociedade está pedindo da gente. Perfeito, então, Júlio. A gente citou muito aqui, né, questões relacionadas à biodiversidade, e aí vale o comentário, né, que aqui na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil nós temos ainda ativa a nossa parceria Biodiversidade mais Inovação, é um projeto que nasceu ali no início da pandemia. Estou vendo aqui o professor Lauro Domingos Moreto, né, um dos idealizadores e realizadores, né, Lauro, junto com o Hilton Santos, vários outros colegas. Eu também tive a honra de fazer parte do time, e a gente conheceu muita gente boa pelo Brasil afora, né, Júlio? Pessoas que estão trabalhando, e eu não posso deixar fazer uma menção especial aqui ao Daniel Pimentel, que está aqui conosco também, né, da Emerge. A Emerge tem feito um trabalho muito bacana, assim como a Fundação Biominas também tem feito, junto com a Centroflora, a plataforma Inova Fito Brasil, e tantas outras que a gente espera. Aliás, Inova Fito Brasil, que foi até citado aqui, aliás, foi objeto aqui de apresentação recente, e que temos o nosso prêmio Pio Correia na sua segunda edição, que inclusive é uma parceria muito grande com o Nova Fito Brasil. Um comentário importante, viu, Júlio? Para quem está em propriedade intelectual, né, quando vai lendo aqueles artigos da lei, né, que fala assim, o micro-organismo não é patenteável, o método de tratamento não é patenteável, tudo isso, né, muitas vezes a pessoa fala, eu trabalho com isso, eu não vou ter proteção, né, mas acho que vale ter uma ressalva especial também, que muitas vezes o método de tratamento não é patenteável, né? A relação médico-paciente. Mas o processo de produção de um medicamento, né, que já era até conhecido, com o novo uso, né, a gente usa aqui as medicações de fórmula suíça, que a gente fala, né, acabam sendo passíveis de proteção, né? Então, embora o método não seja, a gente acaba conseguindo algum tipo de proteção por outros caminhos. E mesma coisa, o micro-organismo talvez não seja, mas o uso do micro-organismo não é o micro-organismo, né? É o uso dele, e aí basta a gente ler as diretrizes, né? Que foram tão bem colocadas aqui, até pelo Rondinelli, há coisa de um mês atrás, que a gente teve aqui participação, né? Então fica um comentário bem importante dessas questões, né, Júlio? Você falou, mas eu lhe respondo aí mesmo. Para mim, isso é prêmio de consolo, tá, Henry? A gente tem uma máxima dentro do NPI, o seguinte: consiga a patente de produto, que tudo mais ele será dado por acréscimo. Se você pega produto novo, você pega processo, você pega uso, você pega método, você pega o que quer que você queira, embalagem, rotulagem, tudo vem decorrência de um produto novo. Então, e a gente tem capacidade de gerar produto novo. Para que eu vou dar segundo uso? Para que eu vou esperar alguém descobrir para fazer um segundo uso daquele produto, quando eu tenho capacidade hoje, e nós temos capacidade hoje, eu tenho plena convicção disso, de pegar um produto da biodiversidade e colocar no mercado como um produto brasileiro, como um produto nosso. Perfeito, Júlio. Aí só o comentário, né, que além da parte de proteção intelectual, presente de patentes, que é o direito de impedir terceiros, né, também temos toda a parte de construção das cadeias de produção também. Aí, como você bem colocou no início da nossa conversa de hoje, né, até a questão da política industrial, que a gente tem política de desenvolvimento, é muito interessante quando se fala, né, toda a cadeia, né, vamos chamar assim, né, de insumos, de tecnologias. Sim. Acho que vale a pena a gente deixar esse destaque especial também. Vamos lá, pessoal, a gente tem aqui, né, o Daniel Pimentel até já foi evocado aqui, né, Daniel? Até deixou um comentário aqui no chat falando muito boa gente para fazer a biodiversidade mais ciência chegar no mercado, passando necessariamente por propriedade intelectual, né? E o tema, né, uma vez mais, né, o Jorge Bermudes está por aqui também, o Gustavo Moraes, temos vários pontos que são às vezes controversos, e eu acho que é o papel mesmo que a gente tem aqui mesmo na academia, a gente poder trazer diferentes visões para que as pessoas possam se informar e formar aí sua opinião com base bem embasada. Vamos, então, deixa eu seguir aqui um pouco mais aqui no nosso chat. A gente tem alguns comentários, né? Vários outros mais aqui do Dr. Jorge Bermudes também.
Mas eu acredito que seria conveniente que a gente possa abordar esses comentários, né, doutor Jorge? Até talvez numa outra oportunidade que a gente vai ter um ambiente diferente, né? Que aí, senão o Júlio pode ter as suas opiniões, né, Júlio, como presidente do INPI, mas como a gente, até a própria INPI pode, a gente comentou agora sobre a proposição de projetos de lei, né, Júlio? Mas acredito eu que seria interessante a gente ter essas visões distintas mesmo, inclusive de colegas que são do meio empresarial também. O tema, evidentemente, que não se esgota e também não é apenas em biodiversidade, tem todo o universo aí farmacêutico e muitas outras pessoas que a gente pode ouvir aqui. Até recentemente eu tive a oportunidade de conversar com o Carlos Gadelha também, rapidamente, né, no encontro do Fortec que a gente teve em Cuiabá, justamente sobre a importância da gente trazer mais, né, discussões e apresentações sobre a visão sobre o desenvolvimento complexo industrial da saúde também. Vamos lá, então, aqui eu vendo aqui, bom, a gente está com 19 horas e 12 minutos. Júlio, acho que eu até vou aproveitar aqui que a gente está nesse momento de fechamento do nosso encontro. Eu não sei se teria alguns outros pontos que você gostaria de deixar aqui, né, para a nossa coletividade, estamos ouvindo, mas eu gostaria muito de ouvir, Júlio, também, do INPI, sobre como a nossa academia ou organizações da sociedade civil organizada podem levar contribuições também ao INPI, ter essas interações, quais seriam canais que a gente pode ter. Seria bacana poder ouvir alguns comentários seus e depois para considerações suas finais aqui. Obrigado, é a segunda vez que você me pergunta isso, a primeira vez eu não lhe respondi, vou lhe responder agora, tá? Obrigado, eu acho Júlio. que a Academia de Ciências Farmacêuticas tem um papel fundamental, junto com os demais atores no mercado brasileiro interessados nesse assunto da propriedade intelectual e na possibilidade de fazer negócio, no posicionamento político que vocês devem mandatoriamente ter nas discussões que estão sendo travadas na propriedade industrial no Brasil hoje. Como eu falei para o Gustavo, nós estamos propondo uma série de modificações na lei para desburocratizar. A gente viu o trabalho que a Ana Cláudia fez com relação à biodiversidade, biotecnologia no Brasil e no mundo, e a gente chegou no resultado aqui no Brasil que não faço nada, fique parado que está bom. Isso é o que a gente quer realmente, então vamos parar de investir. A gente precisa de pessoas com conhecimento que vocês têm na área farmacêutica, as pessoas que atuam dentro desse mercado no Brasil, para darem sua opinião sobre o INPI que nós queremos. Essa é a grande mensagem. Qual o INPI que a sociedade brasileira quer para si? O que é que nós queremos como país, tá certo? Como propriedade intelectual. A gente não quer proteger, então fecha o INPI e vamos cuidar de outro negócio, vamos buscar outra forma de se garantir. Não, a gente vai investir em propriedade intelectual. A gente vai fazer toda a cartilha bonitinha, vai fazer tríplice plus? Não vamos fazer tríplice plus. E aí eu respondo um pouco o Bermudes, porque é muito interessante as perguntas que ele faz. Sim, Bermudes, foi o jogo dos lobos mesmo. Na pandemia a gente viu quem podia mais se deu bem, quem não podia ficou para trás. A gente, graças a Deus, tinha uma estrutura já quase que montada e conseguimos dar uma resposta adequada na vacinação da Covid. E isso foi muito bom para a gente, isso foi excelente. Eu fiquei batendo palma aqui no INPI, torcendo que a gente conseguisse ter mais velocidade, mais capacidade de produção para atender a nossa população, porque nós somos deixados de lado. Esse é o jogo que se joga. A gente tendo consciência disso, a gente avalia se a gente tem condição de competir com esses caras não, porque a gente tem o conhecimento, a gente tem os produtos guardados na nossa biblioteca, lá na Amazônia, nas nossas florestas, que a gente pode se apropriar, porque a gente tem pesquisadores com capacidade de fazê-lo. A gente, como país, vai incentivar e proteger que esses caras cheguem com suas empresas no mercado, que eles transacionem com empresas estabelecidas para proteger? Esse é o questionamento que eu coloco. Eu acho que a gente pode fazer mais do que a gente está fazendo hoje, Bermudes. A gente tem capacidade de fazer muito mais. E não vai esperar ajuda de fora. De fora vai vir se tiver pesquisa associada para ter investimento no Brasil. E aí a gente sabe muito bem o processo que a Fiocruz passou no começo, quando ela não tinha a capacidade de gerar o conhecimento, ela era obrigada a assinar contratos leoninos para poder ter acesso à informação, inclusive com cláusulas restritivas após o final do contrato. Hoje a Fiocruz está completamente estabelecida com a capacidade de produção belíssima no nosso país. E isso dá orgulho para a gente como Brasil, como cidadão brasileiro. Isso nos motiva a trabalhar no INPI para fazer um sistema que seja justo, competitivo, mas que a gente tenha a capacidade de participar desse processo também.
Ou seja, Henry, vocês têm que estar junto com a gente se pronunciando. Vocês não estão, tá? Eu acabei de receber uma carta hoje, Farma Brasil, Interfarma, uma série de associações se posicionando sobre a aprovação do PL 143, que impede o contingenciamento dos recursos do INPI. Eu não estou pedindo 100, 200, 500 milhões, estou pedindo 90 milhões para o ano que vem, eu recebi 60. Eu não posso ter meu dinheiro contingenciado se eu tenho metas a cumprir. Eu preciso ter o dinheiro que eu estou planejando no nosso planejamento anual, no nosso planejamento estratégico. Esse dinheiro tem que estar na minha mão, porque é recurso gerado pelo INPI que nós queremos investir na própria casa. Quando eu deixo de comprar um servidor que eu falo é um equipamento para guardar meus dados de patentes, de marcas e dos outros ativos. Quando eu deixo de comprar, eu postergo minha capacidade de ser melhor para o ano que vem ou para o ano seguinte. Isso nos impede de ter eficiência. Se querem me cobrar eficiência e eu quero ser eficiente, eu tenho que me dar os meios mínimos para fazê-lo. E esse meio se dá nesse primeiro momento da aprovação desse PL. A gente está brigando para que o INPI tenha um fundo próprio para ter os recursos necessários, e nós estamos falando basicamente aqui de informação tecnológica, de tecnologia da informação, de botar computador, botar inteligência artificial para a gente otimizar os nossos processos, aumentar a nossa qualidade, para a gente prestar um serviço adequado à sociedade brasileira, seja para os depositantes residentes, seja para os depositantes não residentes que vão fazer investimento no Brasil. Dentro das regras que nós estabelecemos como país, que é um cenário justo, que a gente tenha um fair trade, que a gente tenha um comércio justo dentro do país. Se isso é possível ou não, o jogo que está sendo jogado hoje, saiu da esfera do NPI e está sendo jogado na esfera judicial. O desconhecimento dos nossos juízes, em grande medida, tem levado as empresas a discutirem na justiça, com pouco conhecimento que se tem de propriedade industrial, para tentar se valer dos seus interesses. O NPI entende isso como inadequado. A forma de nós atuarmos disso é tentarmos, de alguma maneira, como associação, como grupo formado dentro do Brasil, atuar nesses fóruns para poder levar o esclarecimento, levar o conhecimento para que a gente tenha decisões cada vez mais justas. Perfeito, Júlio. Bom, com isso nós estamos aqui nos aproximando aqui, né, do horário final do nosso encontro. Eu deixo aqui, na verdade, acho que eu estou olhando aqui no chat aqui e a gente não tem muitos mais comentários, né? E então, bom, eu acredito que nós podemos aqui deixar essa bola pingando, Júlio, para que a gente possa fazer esses outros encontros, né? Que, inclusive, certamente sei que será acompanhado de perto, né? Por colegas da IPI também. Toda vez que a gente tem esses embates, né, Júlio? É muito bom, porque a gente tem a discussão de ideias, né? E isso é muito bom para que a gente amadureça as posições que a gente possa ter aqui no nosso país. E já peguei aqui também, né? O orelha aqui já devidamente puxado também, né, para que nós, como organização da sociedade civil organizada, a gente possa, de fato, né, ser um pouco mais participativo mesmo e um pouco mais ativo, principalmente em relação àquilo que é o posicionamento, né, para algumas, diria, ações que possam ser de interesse da sociedade, que a sociedade civil organizada ela enxerga dessa forma também. É muito importante que a gente possa fazer isso, não só a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, mas a gente tem uma miríade de outras organizações que muitas vezes acabam não se manifestando de forma adequada, né? Então aqui já ficou aqui devidamente puxado aqui, viu, Júlio? Aqui a nossa orelha do lado de cá também. Bom, pessoal, então, seguindo aqui ao encerramento da nossa atividade de hoje, eu vou, então, aqui já fazer aqui o encerramento, caminhando ao encerramento, e então, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, de maneira especial aqui ao nosso presidente do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Dr. Júlio César Castelo Branco Reis Moreira, deixar aqui uns agradecimentos uma vez mais pela honra, Júlio, de termos você aqui conosco. É a primeira vez que a gente tem um presidente do INPI conosco, e ainda mais, né, um presidente que tão conhecido de tanta gente, né, que a gente muitas vezes trata como colega, um profissional de carreira da casa, que realmente enche todo mundo aqui de muita esperança em função daquilo que é o conhecimento de fato, né, das coisas que acontecem dentro do INPI, mas isso, evidentemente, sem querer desmerecer outros presidentes do INPI também, evidentemente. Mas aqui, antes de finalizarmos, eu vou fazer aqui um pedido a todos que estão aqui conosco, que a gente tem um hábito aqui na nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil de, ao final das nossas sessões aqui, de todos poderem abrirem suas câmeras aqui, né, para a gente fazer, né, tanto um registro aqui numa presença muito grande, viu, Júlio?
ao longo de toda a nossa sessão aqui, a gente ficou ali na faixa de 70 e poucos participantes, e é muito bacana que, pela segunda vez, quando tem uma propriedade industrial, que a gente acabou meio que repetindo nesse eixo temático, a gente teve uma participação não só tão grande, mas de fato muito qualificada, que a gente pode ver aqui, né, pelos nomes das pessoas que estão aqui, e não vou nominar todas as pessoas aqui, evidentemente, sob o risco aí de cometer uma impropriedade aqui, né, alguma injustiça de não citar os nossos nomes, né? Mas vamos ver aqui, né, o que eu posso falar que é uma presença muito grande, inclusive de acadêmicas e acadêmicos titulares da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Comentário adicional é que, para as pessoas que têm interesse de se juntar à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, também nós temos um edital fluxo contínuo aberto para participantes na academia, não para acadêmicos titulares, né, mas para membros que a gente tenha, que são apoiadores da nossa academia, que a gente possa ter um contato ainda mais próximo, né? E como diz a tradição, Júlio, eu queria então pedir uma salva de palmas aqui para o nosso apresentador da noite, o Dr. Júlio César Castelo Branco, uma vez mais. Muito obrigado uma vez mais. Lembrando que as nossas sessões da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, elas acontecem sempre às segundas-feiras, das 18 às 19h30, horário de Brasília. E no dia 13 de novembro, na semana que vem, a gente vai ter uma palestra sobre o bioma Caatinga com o professor Dr. Jackson Guedes, né, outro colega aí de longa data. Dr. Jackson, se estiver vendo a gente aqui, né, fica um grande abraço aqui. Semana que vem estaremos juntos. E o link de inscrição, ele está sendo compartilhado aqui pelo chat, mas não deixe também de acompanhar o canal da Academia de Ciências Farmacêuticas no YouTube, no LinkedIn e alguns outros canais, para que vocês possam sempre acompanhar tudo de perto que acontece na academia. Lembrando uma vez mais que essa gravação será disponibilizada no canal do YouTube na academia dentro de 15 dias no máximo, né? Então, aqui para a gente fechar a nossa sessão, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, nome histórico, Academia Nacional de Farmácia, agradecemos a participação de todas e todos e desejamos aqui uma ótima noite, e com isso nós fechamos a nossa gravação, e mais uma salva de palmas para o Dr. Júlio César e para todos os participantes aqui presentes. Obrigado, Henry. Obrigado a vocês todos aí por terem a paciência de me ouvir.